Nesse vídeo nós vamos responder. Preste muita atenção na dúvida que foi deixada aqui nos comentários dentro de um dos nossos vídeos sobre oração em outras línguas. A pergunta é: gostaria de saber se a oração em línguas tem poder, efeitos equivalentes do jejum. Eu fiz uma resposta rápida, direta, dizendo que não. Mas vamos entender por quê? Quando nós olhamos para as práticas espirituais que a Bíblia nos mostra, nós precisamos compreender para que efeito, para que equivalência ou poder ela vai atuar. E eu quero ler o que está escrito lá no livro de Gálatas, capítulo 5, a partir do verso 16, que diz assim, ó: digo, porém, andai em espírito. Andai em espírito. Andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Então, nesse primeiro versículo, ele já faz uma distinção entre coisas espirituais e coisas naturais. Andai em espírito e dessa forma não cumprireis a concupiscência da carne, aquilo que é natural. Carne na Bíblia quer dizer a alma humana e o corpo humano. Quando nós entendemos que somos um ser trino, espírito, alma e corpo, nós conseguimos distinguir dentro desse versículo que carne, que significa alma e corpo, são duas condições naturais. E a parte espiritual, andar em espírito, está relacionado ao espírito humano. Vamos continuar o texto a partir do verso 17. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. É uma questão de decisão. Quando eu estou agindo, eu preciso andar em espírito para não satisfazer as concupiscências da carne, e eu tomo uma decisão, tá? De não andar por aquilo que estou vendo, por aquilo que posso sentir, por aquilo que posso ouvir, mas andar pelo Espírito, pela direção do Espírito Santo no meu espírito humano. Quando nós olhamos para a oração em outras línguas e olhamos para o jejum, através desse texto nós já podemos distinguir que são duas coisas diferentes e que uma não é a mesma coisa que a outra. Vamos avançar? Mas se sois guiado pelo Espírito, não está debaixo da lei, porque as obras da carne são conhecidas, e aí são listadas todas as obras da carne. Aqui nós vamos ver que o jejum, ele tem a condição, a capacidade, o poder, como foi dito, o efeito de mortificar a nossa carne, alma e corpo. Já a oração em outras línguas, ela tem a capacidade de edificar o meu espírito. Mortifica a carne, coloca essa carne sensível à voz de Deus, às direções de Deus, quanto que a oração em outras línguas, ela vai me edificar. As duas andando em conjunto vai fazer um par perfeito. Uma contribui com a outra, mas cada uma tem um objetivo, elas se completam. Vamos ver o que está escrito, né? O que significa literalmente a palavra edificar. Porque quando nós olhamos aqui em Gálatas capítulo 5 e nós temos aqui a lista das obras da carne, você vai ver que é completamente diferente do efeito do poder da oração em outras línguas. Porque a palavra edificar, lá do texto de 1 Coríntios, capítulo 14, verso 4, que diz que quando eu oro em outras línguas, eu me edifico. Essa palavra edificar, ela é bem complexa e ela tem o seguinte significado. É como construir uma casa, erigir uma construção, um processo de construção. Ela também significa edificar a partir de uma fundação, criar uma estrutura de edificação para que eu possa caminhar sobre ela, ok? Restaurar pela construção, reconstruir, reparar, e também o que eu gosto mais do significado dessa palavra. E vamos lá, preste muita atenção. Promover crescimento em sabedoria cristã. Quando você ora em outras línguas,
você. A Bíblia diz que eu estou me edificando. E nesse processo de edificação, eu estou promovendo sabedoria cristã. Sabe quando você está lendo a Bíblia e salta dentro de você uma revelação acerca daquele texto que você está estudando? Quando você ora em outras línguas, esse poder, esse efeito, ele fica muito mais forte, muito mais poderoso para você entender e compreender as escrituras sagradas, como por exemplo, promover crescimento em sabedoria cristã, afeição, graça, virtude. Virtude é igual a poder, santidade. Quando nós jejuamos, nós mortificamos a nossa carne, colocamos a nossa carne em subjugamento e ela se coloca para não fazer aquilo que ela quer e sim aquilo que Deus quer. Nós estamos num processo de santificação. Parece que é a mesma coisa, mas o processo de edificação pessoal não vai trabalhar na carne, vai trabalhar no seu espírito para uma consciência das coisas de Deus. Por isso, crescimento em sabedoria, virtude, santidade e bem-aventurança. Terminando aqui, nós podemos concluir que oração em línguas e jejum não têm o mesmo poder, o mesmo efeito. Mas quando as duas se combinam, você está indo por um caminho perfeito, poderoso para o seu crescimento e para o seu avanço. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço.